Bom, boa tarde a todos. Então, hoje, quem vai apresentar o seminário, né, vai ser o Lívio Martins. Eu conheço o Lívio já faz, acho que uma década por aí, né, mais ou menos. O Lívio é formado em veterinária, ele se formou na Universidade Federal do Maranhão, Estadual do Maranhão, eu acho, estadual, né, Estadual do Maranhão. E depois ele fez um mestrado e doutorado na Minas Gerais, Federal de Minas Gerais. E durante isso ele passou um período na Universidade de Munique, e desde aquele momento, e agora que ele é professor da Universidade Estadual do Maranhão, né, que ele é professor, não, agora ele é professor da Federal do Maranhão, sempre confundo as duas, agora ele é Federal do Maranhão, né, e onde tem um grupo de pesquisa bastante grande, ele tem focado na parte de caracterização de moléculas envolvidas em resistência, tá? Depois, mais recentemente, identificação de moléculas, então ele procura em plantas ou derivados, moléculas derivadas de planta, e ele trabalha procurando a molécula em si, então ele tem muito trabalho dele que é procurando até achar uma molécula específica e caracterizar esse efeito dessa molécula contra carrapatos, contra eumintos também, então o foco dele é parasitologia. E ele também tem eu conheço ele mais por causa do carrapato, obviamente, mas ele tem foco em outros parasitas e ele tem interações também com controle de parasitas e carrapatos, com a escola de segundo grau envolvida ali em Maranhão. Também tem projetos de extensões nessa área de controle de resistência. Então, ele trabalha tanto na parte de laboratório quanto a campo, né, nessa parte de resistência, e a gente desenvolveu uma colaboração, já está andando, está crescendo a nossa colaboração, né? E eu acho que ele é das turmas do pessoal da geração mais nova que está deslanchando nessa área de controle de carrapato, porque tem um trabalho que está consistente e tem um crescimento permanente. Tanto é que ele começou com um grupo pequeno e foi crescendo, e os trabalhos estão crescendo tanto em quantidade e em qualidade, principalmente. Eu acho que eu já falei várias vezes para ele que eu admiro legal os trabalhos dele, são trabalhos muito interessantes na área. Então, Lívio, prazer te ter aqui. Deixa agora eu falar a tua história, que eu acho que tu sabe muito melhor apresentar esse assunto do que eu. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado você, Ita, e obrigado a todos do INCT. Eu, infelizmente, meu horário aqui na universidade é justamente minha aula às terças, né? Ainda bem que acabou o semestre agora, né? Mas então não dá para eu acompanhar muito, né, online, mas eu sempre acompanho no YouTube. Eu acho que uma das visualizações de todos ali é a minha, né? E é um grande prazer falar um pouco do que a gente vem trabalhando nos últimos anos aqui no Maranhão. Na verdade, essa linha de pesquisa começou na minha graduação, né? Então, uma das iniciações científicas foi com produtos de plantas, ainda muito embrionário, né? Era mais um chazinho, né, na época da graduação. Isso foi avançando, né, permeando durante o mestrado, doutorado, mesmo não trabalhando especificamente com isso, mas a gente sempre tinha um ou outro trabalho, né, com prospecção, né, de moléculas bioativas, né? Assim, o Ita é um grande amigo, né? Então acho que ele falou muito de mim. É muito bom estar aqui, principalmente por falar para referências, né, do Brasil inteiro, né? Então, é bem legal, porque 2 ou 3 semanas atrás o Guilherme Kraft falou um pouco de carrapato, né? Então, mais focado na resistência, e a gente vai passar um pouco na introdução aqui sobre o carrapato bovino, tá? Então, a gente tem um estudo de prejuízo, né, de 3,2 bilhões de dólares. Eu sempre falo que é subestimado isso, né? Na verdade, eu acho que hoje, com um dólar alto, talvez esteja correto essa estimativa, né? Mas antigamente eu acho que foi subestimado, né? E tem um problema aqui de passar para. E é importante a gente mostrar também como que é o comportamento da produção bovina no Brasil, né?
Então, nos últimos anos, de 74, né, até mais recentemente, a gente teve uma alteração da população bovina no Brasil, encaminhando mais para o norte, né? O que, além da economia, da importância econômica que tem a produção bovina, tem também um impacto ambiental e também importância ambiental para a gente e, logicamente, para todo mundo, né? Então, hoje a gente tem quase um terço da população, aí, um pouco mais de 20%, né? Um quarto, né? Isso daí já aumentou um pouco mais nos últimos 2 anos, que é 2019, né? E esse percentual na Amazônia é realmente um dos grandes impactos de desmatamento, né? Então, a gente trabalhando aumentando a produção bovina, né, melhorando a produção bovina, profissionalizando a produção bovina, a gente está trabalhando também para reduzir o impacto, né, de desmatamento. Né? Estou tendo problema aqui nesse... E é importante também um outro conceito muito que tem que ficar claro, né, que o Brasil é muito diverso, né, então várias apresentações aqui, quando fala de Aedes, né, eu acho que teve 2, falando da diversidade do Brasil, e a gente tem uma diversidade muito grande de temperatura, umidade, né, precipitação, né, em um estado já é muita coisa, né, quando a gente fala aqui do Maranhão, né, a gente tem perfis completamente diferentes, então quando generaliza norte e nordeste, são coisas completamente diferentes, Nordeste, sertão, Nordeste litoral, né? Norte, dependendo da Amazônia, Amazônia Oriental, Amazônia Ocidental, Sul da Amazônia. Então, é uma diversidade muito grande. Tá? E isso dentro do Brasil, e essa diversidade, ela também é clara, né? Quando a gente fala de biologia do carrapato. Né? Então, aqui eu trouxe dois trabalhos só salientando aqui o período de pré-postura aqui em São Paulo, né, em Botucatu, 16 até o máximo de 50, quase 60. Já em Santa Catarina, o período de postura vai 17, né, mas vai até 93. Por causa do frio, né, aumenta mais esse período de postura. Né? Aí a primeira coisa que a gente nos perguntou, uma pergunta mais recente, é que, sim, a gente sabe que temperatura e umidade tem interferência. Mas será que não tem interferência também de biologia? Será que essa diversidade genética de carrapato não dá uma diferença biológica também? Né? Então, a gente pegou, né, isso é um trabalho que a gente está finalizando agora, na verdade, finalizou hoje, né, mas eu não pude trazer os últimos dados para vocês, né? Uma cepa de carrapato bovino de Bagé e de Santa Rita, que é uma cidade próxima aqui de São Luís. Né? E a gente avaliou 3 temperaturas diferentes, né? Então, 23, 27 e 32, com diferentes umidades. Isso aqui é em laboratório, tá? Então, essa temperatura e umidade foi fixa, né? Então, quando a gente vê aqui, período de pré-ovoposição, aqui está errado, pré-ovoposição não tem uma diferença muito clara, mas quando a gente vê aqui um período de incubação, a gente começa a ver uma temperatura maior, a cepa de Bagé, né, tem um período de incubação um pouco maior, né, e aí a gente vai aqui para aumento da temperatura, né, a gente tem um período de incubação um pouco maior para Santa Rita. Isso fica mais claro quando a gente vê aqui a sobrevivência da larva, né, que a gente vê aqui Bagé com uma sobrevivência maior em uma temperatura baixa e já numa temperatura aqui de 27 graus, né, uma sobrevivência larval maior em Santa Rita. Né? Então, quer dizer que essa diversidade genética que tem entre essas cepas também dá uma diferença biológica muito clara. Né? Esse estudo a gente está finalizando agora e a nossa ideia é buscar outras cepas também para a gente verificar se o quão diverso é esse potencial biológico que nós temos no Brasil. Tá? Isso é importante para depois a gente modelar um ciclo, né? Fazer modelagem, que é uma coisa que a gente está trabalhando já um pouco mais avançado em eumintos. Né? Lívio, Pode falar. Lívio,
Você testou algum produto, algum composto nessas duas cepas? Não, essa cepa a gente tem Para a ver. caracterização de resistência dela. Tá? Todas as duas cepas são cepas resistentes, né? Mas com padrões diferentes de resistência. Tá? Você não expôs a nada, não, né? Não, não, não. Uhum. Na verdade, a gente tem uma diferença clara, né? Esse é um estudo que a gente está fazendo em paralelo, né? A umidade. Então, a cepa de Bagé aguenta mais umidade do que a cepa daqui do norte do Maranhão. Sim. A gente expôs ela à água durante 24, 48, 72 horas. Uhum. E depois viu todas essas características, a gente vê que a cepa de Bagé ela aguenta mais umidade. E isso é compreensível, né? Já que vocês aí, o Ita e o Carlos, né? Eu acho que só vocês dois do Rio Grande do Sul, tem uma precipitação pluviométrica durante o ano inteiro, né? Maior do que o resto do país, né? Lívio, deixa eu aproveitar. Essas cepas que você tem, essas duas linhagens de laboratório, elas estão há quanto tempo no laboratório, vindo dos lugares? Não, Pedro, essas cepas aí, elas foram coletadas de campo e ela é F1, tá? Então, nós coletamos de campo, fizemos uma passagem só em bovinos, uma infestação experimental, tá? E fizemos esse estudo, tá? Todas as duas são F1. Entendi. No caso, aí F2, né? Que a gente, a larva, a sobrevivência laval, aí, no caso, seria F2, tá? Mas todas elas são de campos. Legal. Eu acho que esse tipo de dado, ele tem... Eu tenho uma ex-aluna que está indo nessa direção, trabalhando com drosófila e diferenciação de célula-tronco e tal, dentro do ovário de drosófila, e tal, vendo a questão de temperatura, com populações naturais e tal. E uma discussão que é muito interessante que aparece nisso é a questão do impacto que isso pode ter, por exemplo, num cenário de aquecimento global. Quer dizer, você está mostrando que o cara tem de onde se adaptar, entendeu? Você está, do ponto de vista de previsão, com mudanças climáticas que são previsíveis e desenháveis, você está dizendo de onde vai vir o carrapato que vai vir para que região e qual vai ser o movimento migratório que vai vir. É um negócio interessante. A gente está com um projeto com o Helmintos, né? E a gente está modelando também isso, né? Então, por isso que esses dados biológicos, esses dados em laboratório, vai ser importante depois para a gente modelar, fazer uma modelagem e a gente ter uma visão nacional, né? Mais interessante, né? Acho que isso é extremamente possível, né? Eu acho esse que é o nosso objetivo, né? Então, a gente já tem agora, a gente já vai fazer a infestação de cepa de Minas, né? E de Parnaíba, que é uma situação um pouco diferente daqui de Santa Rita, que é mais seco, né? Do que aqui, mesmo sendo mais próximo, né? Do que as outras, mas é um pouco mais seco, né? Do que essa de Santa Rita, né? Então, a gente vai fazer a infestação agora, esses dias, para a gente fazer também esse acompanhamento. Você sabe dizer se esses caras são... eles vieram de populações invasoras independentes ou se foi uma diversificação, quem está no Maranhão, quem está no Rio Grande do Sul, se foi uma única invasão, como é que foi? Isso está mapeado? Não, eu não sei falar isso, mas não tá mapeado. A gente sabe o seguinte, que a gente teve um fluxo migratório de bovinos no Nordeste um pouco diferente do resto do país, tá? Então a gente teve dois, na verdade, Norte e Nordeste. A gente teve um fluxo migratório vindo por Marajó, né? Que até falo que foi que os bois chegaram nadando em Marajó, os bois de búfalo, né? Mas isso não sei se é meio folclore, né? Mas a gente teve muita inserção de bovinos, né? Para ajudar na produção de cana, né? Em todo o Nordeste brasileiro, né? Então, nas capitanias hereditárias. Então, a gente teve um fluxo intenso de bovinos para o Nordeste para isso. Então, por isso que a população bovina é um pouco diferente da população bovina do Sul. Agora, só que
a gente está falando de bovinos, isso não é exatamente a gente está falando de inserção de carrapatos, né? Então, é uma coisa que a gente não sabe. Tem uma tese do professor Gonzalez, né, que ele fala um pouco da origem do carrapato no Brasil, mas eu acho que ele enfoca muito mais sul e sudeste, né, do que norte e nordeste, né? Então a gente não sabe realmente. Não sei se o Ita e o Termoni ou outra pessoa sabe. Eu nunca vi nenhum trabalho tentando analisar se tem tipo marcadores genéticos, coisa e tal, das populações e origem. Nunca vi nada. De quando data o aparecimento do micróplus aqui na América Latina? Eu não sei falar. Também não tem, essa data existe, mas eu não sei, mas tem na literatura. Mas, tipo assim, o que na tem... região sul vieram com a importação de gado pelos jesuítas nos Sete Povos e tal, naquela época, né? Mas no Nordeste foi um pouco antes, que o ciclo da cana foi anterior, né? Entendi. Seria muito interessante se essa diversificação correspondeu a uma evolução a partir de uma matriz comum, porque, porra, aí o estudo da base molecular disso fica super favorecido, né? Porque ele está relacionado claramente com a migração e ocupação de biomas diferentes. Mas provavelmente não. Que o gado no Rio Grande do Sul, os jesuítas trouxeram do Paraguai. E lá no Nordeste foram a colonização portuguesa que levou. Agora, lá eu não sei em que época chegou o carrapato, né? Mas o Paraguai veio de onde? Trocaram tudo que foi planta e animal, fizeram uma mistureba no mundo. Né? Mas tanto o Paraguai quanto o Nordeste vai vir de onde? Vai vir em Península Ibérica, né? Mas a gente teve muita inserção aqui de gado zebuíno também, né? Zebuíno vindo da Índia direto para cá, né? Aí é outro papo, tem razão. Né? Então, mas isso foi bem depois. Foi depois. Isso foi bem depois. Isso já foi no século XIX, fim do século XIX. Mas é que, de qualquer maneira, a gente não tem que eu saiba, não tem registrado as entradas diferentes, assim, e depois, mais recentemente, quando os gaúchos foram migrando ali para o centro-oeste, norte, foi levando o gado e deve ter levado também carrapato daqui junto. Né? Sim, no século XX foi tudo, aí não tem mais como, é tudo misturado. Isso dava uma coisa de genética de população bonita, né? Entende? Agora, vamos lá, estamos atrapalhando o Lívio aí, vamos. Eu acho que o estudo de genética que mais, assim, a gente não pode falar muito, mas eu acho que o mais aprofundado, mesmo sendo muito superficial, foi aquele estudo da vacina, né, que pegou, né? Eu ia falar o da BM86, ele mostra que existe um gradiente da população. Eu acho que é o estudo mais amplo que a gente tem, né? Mesmo sendo muito superficial, né, Ita? Eu acho que é. É o único estudo de fundo genético que tem de grande escala no Brasil para carrapato, acho que é esse. Olívio, eu fiquei pensando em outro aspecto, o aspecto dos ovos mesmo, né? Tem diferença por secreção de matriz ou de cera mesmo. E isso acreditar o sucesso desse carrapato de acordo com a região, né? Variando com a temperatura. Esse estudo é bem inicial, né? Então, tanto é que isso daqui é a introdução, né, da tese, falando um pouco assim amplo para vocês. A gente quer enfocar mais isso, né, essa diferença, e ver outros aspectos também, né? Até no final eu vou falar alguma coisa aí de AFM que a gente tem feito, e a gente quer ver alguma coisa também, justamente nesse passo, né, Josias, da diferença de temperatura e interferência isso, e como que isso está nas características biofísicas do ovo, da larva, né? É o que é os nossos passos futuros aí, né? Que a gente está pretendendo fazer no próximo ano já, tá?
Mas, com certeza, deve ter alguma diferença aí que eu acho que a gente deve buscar também. Esse slide aqui... desculpa, mais alguma pergunta aí? Eu posso... Esse slide foi o Guilherme Klafke, né, que fez, né, e mostra a distribuição da resistência, né, a carrapaticidas no Brasil. Então, é uma resistência disseminada, né, claramente concentra no sul e sudeste, mas isso aqui tem dois viés, né? Como eu mostrei anteriormente, a produção bovina no norte, né, ela é mais recente, né? No sertão nordestino ela é bem baixa, né? Então ela é mais recente, e esse avanço, logicamente, está tendo um avanço também do carrapato, tratamento, né? E o outro ponto é que no norte a gente tem maior temperatura e por isso o gado é zebuíno, mais anelorado, que nós chamamos, né? E mais resistente a carrapatos, né? Então por isso, né, a gente tem menos aplicações. Onde a gente tem bacia leiteira, qualquer lugar que tenha bacia leiteira, a gente vai ter uma explosão de carrapato, norte e nordeste, né, porque a gente vai ter aí cruzamento, né, com taurino, e aí a gente vai ter carrapato e resistência carrapaticida, né? Então, esses dois aspectos são importantes da gente comentar, né? Então, a gente está dentro a Patrícia Rolo, né, está aí dentro da comissão que o CLAF e o REC estão do IPVDF, né, uma comissão do Colégio Brasileiro de Parasitologia Veterinária, né, o CLAF que apresentou melhor para vocês essa comissão, né, junto com o Caio Monteiro também, nós aqui no Maranhão, né. Um dos objetivos dessa comissão é a gente padronizar um pouco os testes de resistência, né, carrapaticida, e por isso a gente, já que a gente tem diversos testes, né, aqui são os 3 principais testes, né, o teste de pacote de larva, teste de imersão de larva e o teste de imersão de adultos, né? Então, a gente não vai entrar aqui nos pontos positivos e negativos, esses são os testes fenotípicos e mais utilizados para o diagnóstico de resistência, né, carrapaticida. A gente tem dentro dos testes de larva, né, a gente tem uma dificuldade que primeiro, se eu conto, eu avalio o que é larva viva, o que é morta, eu assopro, né, induzo essa larva a se mexer ou não, então dá um pouco de diferença de contagem entre um observador e outro, né? Isso dá diferenças muito grandes entre laboratórios, né, por terem padrões diferentes de contagem, né? E é um processo muito demorado, né, e exaustivo contar um pacotezinho sem larvas, quais as larvas vivas e quais as larvas mortas, né? Então, por isso, a gente pegou, né, isso é parte da tese de uma estudante minha, né, a Isabela, e tese de doutorado, e a gente pegou um sistema, né, de fotografia, né, bem baratinho, né, e pegamos um celular, né, e a gente filmou durante 60 minutos, ou 60 segundos, né, esse papelzinho, as larvas ali, abrir o pacote de larva, né, então pode ser tanto de imersão ou teste de pacote, a gente vai ter que abrir o pacote de larva e contar, né, e a gente filmou por 60 segundos. A gente desenvolveu um algoritmo, né, e também uma rede neural para avaliar as larvas vivas e mortas. Então, aqui o pacote, né, a gente tinha primeiro a segmentação, né, depois a identificação, depois o tracking, né, que dava a quantidade de larvas vivas e mortas, né. E aí a gente fez o seguinte, a gente analisou esse vídeo, né, que era 60 segundos, a gente analisou em 20 segundos, os primeiros 20 segundos, depois os 40 primeiros segundos, né, e o vídeo completo de 60 segundos. E fizemos também análise manual convencional, né, 3 observadores para a gente ver uma CL50 de ivermectina, cipermetrina e fipronil, né. Então, aqui, ivermectina, a gente tem aqui, não tem diferença estatística na CL50, isso quer dizer que a nossa avaliação, né, é semelhante à avaliação manual. A cipermetrina, a gente teve uma CL50 maior, né? 20 segundos era suficiente, mas era uma CL50 maior do que a manual, né? E o fipronil, né, também não houve uma diferença estatística entre manual.
tá? Vai lembrar que aqui a gente tem um erro também do manual, né? E aí a gente fica, né? Será que o automático está tendo uma vantagem sobre o manual ou não, né? Tem diferenças ou não, né? Então, para ivermectina e fipronil, isso é claro, né? Para cipermetrina, nós consideramos que essa diferença aqui de 2 vezes, né, é uma diferença estatística e significante, né? Mas que o automático ele vai cometer esse erro para todos os piretroides e aí a gente, com a cepa referência, a gente pode pegar e analisar perfeitamente sem nenhum problema, né? E o nosso maior problema foi justamente porque cada carrapaticida tem uma forma, né, de atuação diferente, né? O Guilherme até falou isso, né? Alguns carrapaticidas agem por hiperexcitação e outros por depressão, né? E aí você vê claramente que aqui cipermetrina, você vê que as larvas ficam todas juntas, né, secas. Aqui é o fipronil, né, elas secas, mais um pouco separadas, e aqui ivermectina, né? Então, o formato que as larvas morrem é um pouco diferente de acordo com o carrapaticida, por isso que nós fizemos essa avaliação com 3 carrapaticidas com modos de ações diferentes, né? Esse algoritmo já está na versão 2, né? A gente está publicando, foi aceito recentemente esse paper, mas a gente já está na versão 2, que a gente melhorou um pouco mais esse problema com a cipermetrina, né? A ideia é que a gente disponibilize isso futuramente para qualquer pessoa pegar, baixar o vídeo, né, e fazer a contagem de vivo e morto. A gente publicou uma revisão com onde estão todos os antiomínticos, né, mas só que, na verdade, isso daqui é para todo antiparasitário, né, e para quase todos medicamentos, tá? Então é uma situação complexa. Então a gente fala produtos de plantas, então a gente pensa que é chazinho. Não, tem todo um sistema que a gente tem que ver, né? Produtos de planta, produtos naturais, está bem aqui, ó, no início ainda, né? É uma fonte, uma prospecção de moléculas, né? Que pode ser por biblioteca, né? De moléculas, ou então mesmo buscando, né? Algumas por genoma, transcriptoma, né, proteômica, metabolômica, né? Então, são várias formas da gente fazer esse screen fenotípico aqui e dar esse start para o desenvolvimento de um antiparasitário, né? Então, esse paper eu acho bem legal, é uma revisão bem legal, né, que a gente fez com o pessoal, com algumas pessoas da indústria, né, e que mostra claramente todos os passos, né, para o desenvolvimento de um novo medicamento, né, até depois do mercado, depois dele lançado no mercado, né, farmacovigilância e todos os pontos que devem ser considerados, né? Então, a gente sabe que produtos de plantas é o início de uma pesquisa, né? E a gente sabe também que as plantas elas produzem substâncias de formas diferentes de acordo com vários fatores. Um dos fatores é sazonal, né? Então, temperatura, umidade, precipitação, né? Por isso que a gente pegou óleo essencial de óssimo pratíssimo, né? Na estação chuvosa, na transição, né? E na estação seca, isso aqui no Maranhão, e a gente viu claramente que a composição química altera um pouco, né? De acordo com o mês, né? E a estação chuvosa ou seca, tá? Isso acontece na grande maioria das plantas, mas algumas plantas elas têm uma atividade, uma composição química padrão durante todo o ano, tá? Logicamente que aqui a gente coletou no mesmo horário também, porque também tem diferença. Algumas plantas, né, tem diferença circadiana também, tá? Então a composição muda de acordo com o horário. E o mais importante para a gente não é apenas mudar a composição química, é ter a atividade, a bioatividade, no caso nosso aqui, a atividade carrapaticida. Então, a gente viu que, na época chuvosa, né, tem aí uma CL50 de um pouco acima de 2,5, né, e cai para quase 1 no final do período seco.
Então, quando a gente tem período seco, tem uma menor CL50, quer dizer, é mais ativo, né, esse óleo essencial do que no período chuvoso. Tá? Isso é importante biotecnologicamente para a gente, né, para a gente saber quando que a gente vai ter mais atividade. Mas a gente sabe também que, além do sazonal, o genótipo da planta também altera a composição química, que a gente vai falar daqui a pouco de quimiotipos, né? Mas, e que pode mudar também a bioatividade. Né? Então, a gente fez um experimento com 3 espécies de lípia, tá? Lípia acidoides, lípia gracilis, lípia alba. Tá? Esses experimentos foram coletados. Isso. Foi coletado amostras de lípia acidoides e lípia gracilis e lípia alba também de 4 diferentes locais. Então, aqui de Sergipe, Ceará, né, Bahia, tá? Foram coletadas amostras, colocados num banco de germoplasma, então foram plantados no mesmo local, né, no mesmo período, tá? Para a gente fazer a coleta e extração do óleo, todos em condições iguais. Tá? Se a gente coletar de um, de outro, tá? A diferença de solo, de temperatura, e que pode e que influencia diretamente a composição química. É interessante a gente falar aqui que lípia acidoides, né, ele tem mais genótipos que produzem como composto majoritário o timol, tá? E alguns genótipos que têm como composto majoritário o carvacrol. Eles são isômeros de posição, o timol e o carvacrol, tá? E que essa diferença, né, independe da região que você encontra. Aqui, se eu não me engano, era do Ceará, e esses 3 aqui, né, da Bahia, tá? De Sergipe, desculpa. Tá? Então, você vê que independe da região, o genótipo da planta, né, é mais predominante. E aqui tem um conceito que é muito comum em produtos naturais, que se chama quimiotipo. Então, é um lípia acidoides quimiotipo timol, lípia acidoide quimiotipo carvacrol. Tá? Aí a gente tem lípia gracilis, é o inverso. É mais comum você encontrar um quimiotipo de lípia gracilis, né, de carvacrol, do que de timol. Mas você encontra isso, né? Isso daqui foi até um problema, porque será que aquele lípia acidoides, na verdade, é lípia gracilis, e esse lípia gracilis é lípia acidoides, né? Então, a gente teve que fazer uma caracterização genética, né? Esse nosso colaborador, né, que é um agrônomo, né? Caracterização genética, mandar para 3 botânicos diferentes para confirmar que não era, né? Que é justamente para a gente ter uma validação disso. Não, isso daqui não é lípia acidoides, é uma lípia gracilis que tem como quimiotipo, né? Então, composto majoritário, o timol. Tá? A lípia acidoides, a gente tem uma diferença maior entre os óleos de lípia acidoides, né? Então, 3,9 a 0,93, quer dizer, uma variabilidade muito grande dentro dos genótipos de lípia acidoides. Tá? E a gente, logicamente, pegamos o composto majoritário, carvacrol e timol, e vimos que carvacrol foi mais ativo do que o timol, né, nos nossos estudos. Em fêmeas ingurgitadas, a gente vê isso mais claro, né, de 2 até 12, então, praticamente quase 6 vezes mais a atividade dentre os diferentes quimiotipos. A gente tentou fazer um cladograma, né, agrupar ele por análise química. Então, a gente agrupou lípia acidoide 006 e 103, porque aqui a gente não vê apenas o majoritário, mas vai ver todos os outros compostos. Né? Mas quando a gente foi ver, né, adicionar atividade carrapaticida, né, aqui o carvacrol, que foi mais ativo, né, não teve correlação com os mais ativos, com os genótipos mais ativos de lípia acidoides. Né? Então, a gente não conseguiu detectar que blend, que mistura de lípia acidoides que realmente é mais ativo para carrapato. Né? Isso, logicamente, pode alterar para outra bioatividade. Né? Lípia gracilis, né? A gente fez... Opa, desculpa.
Lippert acilis, a gente fez o estudo semelhante, né? Agora, só que Lippert acilis, a diferença é bem menor entre os genótipos. Tá? Então, 1,3 para 4, né? E aqui de 4 até 9. Então, você vê aqui mais próximo, né? A variabilidade da eficácia de Lippert acilis é menor do que para lipoacidoides. Vale lembrar que todos esses estudos, né, eram de uma cepa aqui do Nordeste, na verdade, até uma cepa que a gente mantinha de Parnaíba, né, no Piauí, né, e que era uma cepa resistente a piretroides e amidínicos, né, e amitraz. Tá? Então, isso é importante ser falado. E o Caio Monteiro, que hoje está na Federal do Goiás, trabalhou também com timol e carvacrol, né? E não encontrava essa diferença clara entre carvacrol e timol, né? De 0,2 a 3,8. Ele encontrava muito próximo o timol, a eficácia de timol e carvacrol, né? E às vezes timol até mais eficaz, né? Aí a gente perguntou, né? Fez uma pergunta: será que a suscetibilidade da cepa está interferindo em algum ponto, né? Então a gente pegou uma cepa que é resistente apenas ao organofosforado e uma cepa susceptível, né? E que a gente viu foi o seguinte: em Lippert acilis a gente pegou um quimiotipo timol e Lippert acilis um quimiotipo carvacrol. A gente tem uma diferença entre a cepa suscetível e a cepa resistente, uma maior atividade em uma cepa resistente. Entretanto, essa diferença de 0,8 para 1 é uma diferença estatística, mas irrisória. Tá? Então, eu desconsidero essa diferença. Tá? Quando a gente pega o timol, né, na cepa resistente e na cepa suscetível, a gente não tem diferença nenhuma estatística. Mas quando a gente pega o carvacrol, né, a gente tem uma cepa resistente, né, 0,8 mg por ml, e suscetível 2,5. Quer dizer, 3 vezes, mais um pouco mais de 3 vezes, né, uma maior atividade numa cepa resistente a organofosforados do que uma cepa suscetível. Né? Então, isso chamou os alertas e isso justificou essa diferença da atividade que a gente encontra na literatura. Tá? A gente fez em outras cepas, né? A gente não publicou ainda esses dados, então a cepa resistente a fipronil, né? Então menos ativo, Lippert acilis, carvacrol e timol, uma cepa resistente à ivermectina, né? E aqui os dados, né, da cepa suscetível e também da cepa resistente a organo. Tá? Então esses dados é meio assim, é um pouco difícil explicar porque a gente não sabe o mecanismo de ação do timol e do carvacrol, né? Então, é o mesmo mecanismo de ação de algum desses compostos? A gente não sabe, né? Então, é um pouco complicado. Agora, a gente sabe que todos esses terpenos, né? Então, timol e carvacrol são terpenos, eles são altamente voláteis, né? Então, isso aí quer dizer que a gente vai aplicar e vai embora, né? Então, o período residual dele é coisa de horas, né? E o que a gente fez foi pegar parede celular de levedura, né, que é um subproduto aí da produção do álcool, né? Então a gente consegue bem barato, né? E a gente pegou e encapsulou esses terpenos, né, na parede celular de levedura. Aqui um MEV, né, mesma escala, logicamente, né? E aqui com carvacrol e sem carvacrol, a molécula ficou maior depois que a gente, né, adicionou o carvacrol, né? A gente fez também infravermelho disso daqui, a gente tem os resultados aqui que não vou mostrar agora, né? Não vem ao caso, mas a gente confirmou esse encapsulamento, né? A gente viu que o carvacrol encapsulado ele tem uma bioatividade, tem uma atividade maior do que o carvacrol não encapsulado, né? Então uma CL50 menor. Isso daí foi um resultado inesperado para a gente, porque a gente não esperava que ele tivesse uma atividade maior. O que a gente esperava, e era esse o nosso objetivo, era que a volatilidade dele ele tivesse uma atividade durante mais tempo, né? E aí foi que a gente comprovou nisso daqui, que com 5 horas baixou aí para 60 e poucos % a atividade do carvacrol não encapsulado, e essa atividade foi
semelhante 50 horas depois, né? A mesma atividade, 60%, 50 horas depois sobre o carrapato, né? Então, isso quer dizer que a gente aumentou o período residual do Carvacrol, né? A gente fez também teste de repelência, né? Como são voláteis, a gente imaginou, se a gente encapsula, né? A gente aumenta, diminui a volatilidade e a gente vai perder a repelência, né? Que é sobre o carrapato. Mas, na verdade, a gente não viu isso, né? A gente viu que o encapsulado aumenta em mais de 5 vezes aqui, né? Em 6 horas, ó, e já fica um pouco mais próximo do nosso controle positivo do DIT, né? Então, já mostra que o encapsulamento também favorece, né, essa eliminação, né, do Carvacrol, né, essa volatilização do Carvacrol, aumentando, tendo a atividade durante um bom tempo. Tá? Aí a gente vem para a tese do Caio, né, que aí a gente fez em conjunto com o ITA, né, e o ITA pode explicar esses dados melhor do que eu, né, então isso não é minha... O ITA é especialista nisso, né, e não eu, né. O que a gente fez foi o seguinte: será que o timol e o carvacrol ele atua nas enzimas do estresse oxidativo e toxificantes, né? É diferente em cepas sensíveis e resistentes, né? Então, aqui a gente tem a catalase, né? Na cepa Porto Alegre, né? Que é uma cepa suscetível, né? Então, a gente pegou aqui a concentração inibitória para 1%, 25%, 50% e 75%. Tá? Então, a gente fez tratamentos diferentes, né? Com o carvacrol e timol na cepa Porto Alegre. E viu que quando a gente está aqui na cepa 75%, as larvas vivas, esse 25% das larvas vivas, mas ela tem uma redução clara, né, de catalase. Sim? Oi? Eu acho que não, foi só alguém que se enganou e abriu o microfone. Da catalase, né? Quando a gente vai para a jaguar, que é uma cepa multiresistente, essa redução, né, com as sobreviventes aqui não é clara, né? Pelo contrário, aumenta ainda a produção da catalase, né? Então, se comporta de uma forma diferente. Como a catalase, também tivemos isso. GPX, o mesmo padrão, ó, tá? Tanto o timol e o carvacrol, né? Com a SOD, a mesma coisa, e também com a GST, né? Então, todas as enzimas, é como se aqui ela já está, esses 75% aqui, esses 25% sobreviventes, né, eles estão sentindo mais do que aqui na jaguar, que é multiresistente, né? Por favor, Ita, você explique melhor aí, né? Não, acho que é essa explicação mesmo aí, acho que a gente está ainda tentando entender, né, mas aparentemente o bicho é resistente para uma sequência de... Porque, na verdade, esse carrapato ele é resistente a tudo, né? Então, ele tem várias enzimas ativas, Então, o que está acontecendo é isso, que ele tem várias enzimas que aparentemente estão protegendo ele contra a toxina que vem ali. E o que a Paula, a Gabriela viu é que é isso, que as cepas resistentes, elas já têm uma atividade basal maior e respondem melhor. E a Paula também tinha visto isso com a ABC, né? Então, parece que é isso. Mas a gente não tem ainda, claro, uma explicação. A gente tem um fenômeno descrito, mas a explicação ainda está complicada ainda. E lembrando que ela é resistente aos compostos sintéticos, não é resistente ao timol ou ao carvacrol. Sim. Mas eu imagino que ela é resistente a tanto composto que alguma dessas vias que ela é resistente deve ter alguma coisa parecida com esses compostos, né? Por isso que talvez ela acaba protegendo ela contra os compostos também, né? Pois é. A gente viu também, né, a ação de timol e carvacrol, né, sobre os ovários, né? Então, o impacto disso, né, um pouco que o Josias falou lá naquele estudo, né, a gente já viu aqui para timol e carvacrol, né? Então, a gente fez a CL50 e 75, né, tanto de timol
e Carvacrol, né? E a gente vê, principalmente aqui na 75, né? Aqui são os ovócitos 1, 2, 3, 4 e 5, e aí a gente vê aqui, né, vacúolos, né? Isso mais claro em Carvacrol, né? Mas também aqui na CL75 de Timol, né? Então, tem uma ação também nos ovários. Tá? Só complementando aqui esse dado que as cepas resistentes para vários acaricidas acabam sendo resistentes para um composto novo, complica aquela justificativa que muita gente usa, vamos procurar novos compostos porque vai escapar da resistência já estabelecida, né? Mas aparentemente vai ter, entre aspas, tem reatividade cruzada, proteção cruzada aí, que achar um composto que tenha o mesmo efeito em carrapatos já são resistentes a outras drogas, talvez seja mais difícil do que a gente imaginava, né, inicialmente. Uhum. Olívio, Sim? qual é o estágio desse ovário aí? Isso é início de postura? Isso é um ovário logo após a alimentação? Qual é o tempo pós-alimentação desse ovário aí? 7 dias. Tá? 7 dias após a alimentação. Não. Desculpa. A gente pega fêmeas ingurgitadas, então full alimentadas, né? Uhum. Completamente alimentadas, e aí a gente trata e 7 dias depois a gente coleta o ovário. É um ovário bem desenvolvido, né? Bem desenvolvido. 7 dias é quase pré-postura, talvez até início de postura, alguma coisa de postura, né? A gente já tem um pouquinho de ovo, né? Mas isso foi até esse paper voltou ontem, né? Para as últimas modificações só, e uma das coisas foi que ele queria, o referi quer que a gente coloque a quantidade de ovos, mas a quantidade de ovos foi insignificante, não dá nem para pesar direito, né? Então, mas era isso que eu ia te pedir também, né? Não tem uma foto do ovário inteiro aí, né? Isso aí é um ponto do ovário, às vezes um ovócito, às vezes 2, porque no cacho, no ovário, você tem ovócitos de diferentes tamanhos, em diferentes estágios, né? Entendeu? Entendi. Isso Aí quer dizer que aqui, por exemplo, podia ter mais ovócito 1 na CL75 do Carvacrol, e aqui poderia ter mais ovócito 4 e 5, né? Isso. Precisava de uma imagem do ovário, assim, total, né? Entendeu? Boa. Isso é legal que o Matheus acabou de entrar aí, que é meu estudante de iniciação científica, e que ele está trabalhando justamente não com Timol e Carvacrol, mas dando prosseguimento nisso, e é bem interessante isso. Né? Sim, tá bom. Legal. Obrigado. A gente também ficou muito interessado, né, não apenas na bioatividade direta, mas no impacto fisiológico, biológico desses compostos de óleos essenciais no carrapato, né? E aí a gente sabe das trocas gasosas dos carrapatos, né? Então aqui é a quantidade de CO2, né? Então tem aqui o flushing, que a gente chama, aí a abertura do espiráculo, aí aumenta, né, a expiração, né? Então aumenta a quantidade de CO2 eliminado, depois volta, fecha o espiráculo, fica uma dosagem de CO2 muito pequeno, né? E aí isso repete isso daqui em horas, né? Então o carrapato respira bem lento, né? Isso aqui é não tratado, com acetona tem um ruído aqui, né? E aí, dependendo do composto, né? Como, por exemplo, permetrina, né? Então ele excita, né? É por hiperexcitação, e aí ele vai respirando, né? Fica ofegante, né? Então, a quantidade de picos é muito maior do que o normal, né? Então, isso permetrina, e quando a gente tem o amitraz, que é depressivo, né? A gente tem aqui uma diminuição dessa respiração, do fluxo respiratório, né? Do carrapato, né? De acordo com isso, a gente pegou, né, o amblioma americano, isso daí foi parte de um pós-doutorado que nós fizemos
nos Estados Unidos, no SDA, né? E a gente pegou o embrião americano e testamos o Lipids em 2 concentrações. Uma concentração que tinha uma mortalidade de 10% e outra concentração mais alta com uma mortalidade de quase 80%, né? E aí a gente tem aqui 20% dos carrapatos tratados com Lipids na menor concentração e o controle, né? Uma respiração normal, né? Então, um fluxo respiratório, né, com volume aqui, a frequência de 1,12 picos por hora, né? Tudo certinho. À medida que a gente aumenta, aí a gente tem aqui uma excitação, né? Então, claramente, Lipids causa uma excitação, né, respiratória, né? Uma maior troca de CO2, né? Então, isso em 60% de Lipids 2,4 e 20% 4,8, que é justamente a eficácia que tem aproximadamente 20% e aproximadamente 60%, 70%. Né? Então, os outros padrões já foram padrões depressivos porque os carrapatos estavam morrendo praticamente, então era somente uma respiração cuticular. Tá? Lívio, não dá para relacionar esse teu dado aqui com aquele dado lá inicial da contagem automática, que lá quando o algoritmo errou mais, né? Foi bem onde que o carrapato morre com excitação, ou seja, ele vai morrer com movimento, né? E o outro, os carrapatos dele morre mais passivo, né? Ele vai ficando parado e talvez seja essa a diferença que... Sim. A gente acha justamente isso. Então. Isso, tá. A gente tem esse sistema, né, o respirômetro que nós chamamos, né, mas na verdade é o infrared, né? A gente tem aqui, a gente faz esse tipo de análise aqui já no nosso laboratório, né? E a nossa ideia é que a gente possa pegar produtos de plantas e produtos sintéticos, né, que a gente vai ver ali, que tenham o mesmo padrão, né? Que é para a gente não estar excitando, né, e deprimindo. Né? Então, a gente vai ter uma associação meio que burra, né, se a gente estiver excitando de um lado e deprimindo. Certo, que pode ser alvos diferentes, a gente considera isso, a gente sabe disso, mas só que a gente tem uma chance nessa caixa preta, né, maior de acertar se a gente tiver pelo menos um caminho a ser seguido. Né? Eu fico olhando isso aqui e, assim, o cara está respirando mais. Se você está medindo mais CO2, tem respiração. Então, o que é que está consumindo essa energia? Da forma como você descreve, parece que é atividade muscular. Mas você tem músculos muito diferentes envolvidos. Quer dizer, a excitabilidade de músculo liso não é igual a que faz o cara andar, que é outro tipo de musculatura. Né? De um lado. E, do outro lado, eu fico... Por exemplo, você tem os órgãos internos dele também apresentam aumento de motilidade? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é se parte desse consumo de energia não está vindo de um esforço de detoxificação, que é invisível. Toda vez que tem, todo cara que se estudou isso, ele fica mais móvel ou não? Como é que é? A gente tem que analisar melhor esses dados, tá, Pedro? E claramente isso que você falou, né, de detoxificação, dá para a gente ver em algumas concentrações e alguns carrapatos que aumenta o pico aqui, ó, no início e depois ele se torna normal. Nesse caso aqui, ele não voltou à normalidade, né? Mas em alguns casos, dependendo da concentração, ele volta à normalidade. Tá? Então, claramente, isso daqui é de detoxificação, como você falou. Né? Eu acho que a gente precisa realmente enfocar mais esses dados. Infelizmente, a gente tem... Nós somos, eu acho que 2 grupos só no mundo que trabalham com isso em carrapato. Né? Então, em inseto, eu acho que tem mais alguns poucos grupos, mas
em carrapatos é muito, muito pouco, né? Tanto é que isso daqui foi um embrião americano, depois a gente publicou um artigo, né, que não está os resultados aqui, em ripséfalos sanguíneos, né, que tem um padrão um pouco diferente, né, o padrão normal do ripséfalos sanguíneos. Ele, em determinado momento, ele para de respirar, o ripséfalos sanguíneos, né, e aí depois ele volta. Então, sempre tem durante um dia, né, ele tem uma parada, né, de respiração aí de 3 horas, praticamente, 2 horas, 3 horas. Né? E para micrópulos, a gente não tem ainda o padrão, na verdade, a gente tem aqui do laboratório, né, mas a gente não tem publicado o padrão. É um padrão para fêmea ingurgitada, é um padrão lá em cima, ele elimina mais. Aqui ele vai eliminando CO2, ele vai respirando todo o tempo. Por isso que eu não posso te falar, relacionar o que a gente encontra com isso daqui, porque a gente não fez ainda essa associação de teleógena, de micrópulos, com a atividade respiratória e a atividade que a gente encontra. Tá? Larva, a respiração é cuticular, então é quase imperceptível. Entendeu? Então, o que a gente encontra por larva, e aí essa correlação que a gente falou com Ita, é uma correlação que a gente acha, deve ser assim, porque aqui a gente hiperexcita, tá? Mas para a gente ver músculo, essas coisas, a gente teria que ver teleógena e teleógena, tá? Pelo menos essa se vocês tiverem alguma ideia, eu acho que é interessante a gente trocar, né? Lívio, deixa eu perguntar uma coisa. Cultura de célula não ajudaria, dessas células embrionárias, não ajudaria a responder essas perguntas? O que seria comportamento da larva, o que seria metabolismo? Não sei se ajudaria muito não, Jesus. Eu acho que porque cultura de célula a gente pegaria um tipo de célula, não? Por exemplo, célula embrionária, ou então... Né? Se você, de repente, olhasse para essas enzimas de detoxificação em cultura. Eu acho que até o ITA tem trabalhado mais com isso, né? Com stream em cultura celular, né, Ita? Eu acho que é interessante. Na verdade, eu acho que o futuro é trabalhar com organoide, né? Então, eu acho que isso para euminto já estão fazendo organoide de abomaso, por exemplo, e colocando a larva lá, né? Para carrapato, eu acho que a gente vai ter que seguir para isso, porque ficar mantendo bezerro e carrapato, eu acho que isso é coisa né, ultrapassada. Mas eu acho que para a gente chegar até lá, eu acho que está faltando muita coisa. Falta muita coisa. Né? Tomara que o ITA avance rápido nisso. Olívio. Olívio, tudo bem? Você chegou a testar aquelas cepas que você pegou lá da ponta do país, de uma ponta e da outra do país? Não. Não. Isso E nem testou também aquelas diferenças de tratamento que você deu, como temperatura, umidade, nada disso ainda. O grande problema, Logulo, disso daqui, sabe o que é? É porque a gente tem aqui colônia de micrópulos, e micrópulos, o padrão respiratório dele é muito doido, né? Porque a gente tem que pegar a partenógena. Então, a gente tem que fazer, e a nossa avaliação aqui é 24 horas. Uhum. Então, a gente pega, em uma infestação artificial, a gente pega 3 carrapatos. Uhum. A gente faz 3 testes. Na outra, mais 3. Na outra, mais 3. Sim. Aí meus alunos não querem, porque demora muito, porque não sei o quê, entendeu? Então, esse é um problema sério que a gente tem, né? E é interessante, Logulo, que você falou, porque o IRGA, ele mede também água, né? E aí daria para a gente ver aquilo que a gente viu lá de resistência à água. O grande problema também é que, como aqui, pelo menos no Maranhão, a nossa umidade é muito alta, né? Eu tenho que comprar um gás sintético. E um balão de gás sintético, que é R$1.000 e poucos, dá para uns 4, 5 carrapatos, né? Uhum. Então, se torna extremamente caro. Por isso que eu estou avaliando aqui somente CO2, né?
Lógico, a gente tira a umidade, né? Então a gente tem aqui na passagem, a gente tira a umidade, mas satura muito rápido se a gente não usar um balão, né? A água principalmente. Para CO2 não. CO2 a gente consegue tirar sem saturar, né? Mas para água já fiz de tudo, já tentei de tudo aqui, mas nos Estados Unidos a gente não tinha esse problema. Aqui não consegui, não consegui. Né? Ficou muito legal esse equipamento. Vou dar uma olhada. É muito, muito legal. Ele, eu acho que tem muita coisa para a gente trabalhar com esse padrão respiratório. Isso que o Pedro falou, eu acho que é muito interessante, a gente correlacionar com tecidos, né? Isso é bacana. Talvez trabalhar mais com sanguíneos do que com micróbios. Com sanguíneos seria um pouco mais fácil nesse sentido. Lívia, sim? Dentro disso que o Josias falou, quer dizer, eu entendo o seu lado de que a célula talvez não seja um modelo tão simples de ser extrapolado. Por outro lado, a célula tem a vantagem de que é muito simples de você fazer ensaios muito mais sofisticados de respirometria. Né? Se você quiser ir por aí, você consegue, num oxímetro, fazer qualquer coisa quase que você quiser com a célula, que com carrapato você tem as limitações de difusão, enfim, de um monte de coisas. Então, para algumas abordagens, talvez valha a pena ver se você verifica esse mesmo efeito e explorar um pouco as causas desse efeito na célula. Eu acho que é bem interessante isso. Eu acho que tem muita coisa para fazer e que... Eu acho que você está falando foi o Marcos, né? Isso. Eu acho que dá para fazer mesmo algumas coisas aí bem interessantes. A gente tem que tomar cuidado com algumas variáveis, mas eu acho que dá para fazer. Né? Quem sabe, Ita, a gente conversa mais. Acho que daqui o Ita é o único que mantém cultura celular de carrapato, né? Não, o Logulo aí mantém, o grupo do Logulo mantém cultivo. O Logulo mantém, eles trabalham, tem mais até trabalho com cultivo do que o meu grupo. E mantém célula embrionária, Logulo? Sim. É uma linhagem, é a mesma linhagem que a gente mantém. Sim. De micrópolos? RBM, aquela... BM26. Tá. Eu cheguei a fazer alguns testes com a IDE, né? Isso quando eu estava no doutorado, né? Que o laboratório lá na UFMG trabalhava com a IDE para manter a anaplasma, né? Sim. Mas não foi muito para frente, não. Né? Então, minha experiência, por isso, tá, Marcos e Josias, minha experiência com cultura celular não é muito grande. Né? Dentro disso, uma coisa que vale a pena também, a gente fez isso, mas acabou parando com a pandemia, é que na Fiocruz, o Flávio Lara, que já participou, eu acho que é de alguns seminários aqui, é ex-aluno do Pedro, ele tem, junto com o pessoal de Liverpool, um banco de células grande, que tem célula de micrópolos, de ixodes, de sanguíneos, de um monte de coisa. E, assim, quando a gente precisou, foi relativamente simples. Teve que assinar só um termo de cooperação e ele mandou as células para a gente. É o banco da Leslie, né? Isso. Oi? É o banco da Leslie. Com o grupo da Leslie. Isso mesmo. Isso é bacana. Né? Tem alguém sabe se alguém está trabalhando com organoide para carrapato? Não. Eu não sei ninguém que eu está acho que trabalhando. Não. Pois é. Obrigado. Vou pensar mais. A gente tem... O negócio é que a gente já trabalha com alminto também, aí seria muita coisa para a gente implantar. Por isso que a gente não quer implantar aqui a cultura celular também de célula de carrapato. Mas já foi uma demanda até de alguns estudantes meu, né? Quem sabe me manda para fazer no ITA ou então com Logulo. Vamos lá. A outra coisa que a gente fez, principalmente baseado lá naqueles
dados iniciais que a gente tinha de cepas, de atividade em cepa resistente a organofosforado e suscetível, né? Foi que a gente fez, pegou os terpenos daqueles óleos de lípia que a gente testou, daqueles óleos de ósimo. Então, nós pegamos os compostos, né, identificados, e aí fizemos, né, uma modelagem, né? Modelamos acetilcolinesterase de micrópolos, né? Então, o micrópolos tem ao menos tem 3 identificadas acetilcolinesterases, né? Então, nós modelamos as 3, tá? E fizemos docagem dinâmica desses compostos, né? Então, RM, ASH1, ASH2 e ASH3, né? E aí a gente encontrou aqui energia de ligação. E esses em vermelhos aqui são os que a gente tem também, além dessa energia de ligação, nós, em colaboração com o pessoal do SDA, expressamos essa ASH1, né? E validamos, né, essa docagem adinâmica com a energia de ligação de 1,8 sinels menor, né, e vai aumentando assim a atividade também do cineol, timol e carvacrol, tá? Então, essa ASH1, infelizmente, a gente só tinha acesso a ASH1, né? A ASH2 e a ASH3, eu acho que não tem ninguém. A gente sabe que o Kevin, lá no SDA, ele tá tentando, né, expressar a ASH2 e a ASH3, mas não conseguiu fazer isso, né? Aí a gente pegou o seguinte, a gente pegou os terpenos também, fizemos atividade na POU e na Jaguar, nas cepas resistente e suscetível, tá? Então, aqui tem alguns terpenos que têm uma diferença um pouco maior, como o citral, outros quase não tem diferença, né? Carvacrol aqui, né, é mais eficiente na cepa resistente do que na cepa suscetível, um pouco menor aqui, tá? Lembrando que essas cepas é diferente, né? Aqui é suscetível e resistente, multiresistente, então é diferente daquela primeira cepa, que era cepa resistente apenas a organofosforado. E a gente pegou já acetilcolinesterase extrato bruto, tá? Dessas cepas, né? Então a gente pegou primeiro a ASH1 e aqui a gente está pegando todas as ASH, né? Todas as acetilcolinesterase, né? E o que a gente vê é que a gente não tem uma correlação clara, né, entre a atividade carrapaticida e a inibição da ASH, a não ser aqui um pouco o carvacrol, um pouco melhor aqui, e carvacrol um pouco melhor aqui, mas mesmo assim, né, a inibição é um pouco diferente, tá, em cepa susceptível e resistente, tá? Não está igual aqui porque alguns desses terpenos não tiveram inibição na ASH, nenhuma inibição, tá? Aí a gente perguntou, será que a gente não pode associar um produto natural com um sintético para a gente aumentar a atividade desse produto sintético, né? E aí em cepas resistentes e sensíveis, né? Então a gente associou, né, óleo de Lipidracilis, carvacrol e timol, né? E o que a gente viu foi que diminui a atividade da ivermectina, tanto na cepa sensível quanto na resistente. Mas quando a gente faz isso para a cipermetrina, a gente vê que a gente aumenta a atividade quando a gente associa óleo de Lipidracilis e também quando a gente associa aqui carvacrol, né? E principalmente na cepa resistente e timol, né? Então, você vê aqui que quando a gente associa óleo de Lipidracilis, a gente tem uma CL50 na cepa resistente, né? Semelhante à cepa suscetível, né? Então, é como se a gente aumentasse a atividade, a gente aumenta a atividade da cipermetrina, né? Tornando uma cepa, uma população resistente e insensível, né? Então, isso era um ponto muito positivo. Entretanto, a gente sabe que trabalhar com óleo essencial, a gente precisa de produção de óleo essencial, a gente precisa de cadeia desse óleo essencial, né? E já carvacrol e timol a gente tem no mercado para vender, né? Carvacrol e timol, né? Então, já existe uma cadeia de produção para carvacrol e timol. Então, o que a gente fez foi buscar aqui, em cepa resistente, o melhor, né? Timol, né?
Isso é a outra parte da tese de doutorado do Caio, né? Que fez também a parte de enzimas, e fez a associação, né? De timol e cipermetrina, né? Em uma concentração que não diferencia a atividade de POA e de jaguar, tá? Que é para a gente ter a mesma concentração tanto em POA quanto em jaguar. Então, a gente fez timol, cipermetrina, timol mais cipermetrina. Timol mais cipermetrina aumentando um pouco a atividade aqui em POA e um pouco mais aqui em jaguar, né, na cepa multiresistente, né? Estatisticamente, mas uma atividade, um aumento muito, muito pequeno, tá? E a nossa ideia aqui não era para ver a atividade. Por isso que a gente usou uma concentração diferente. Uma concentração que não diferenciasse as cepas, tá? A nossa intenção aqui era ver quanto de cipermetrina e quanto de timol a gente iria encontrar dentro do carrapato. Quanto que aumentaria a penetração da cipermetrina no carrapato. Então, a gente dosou cipermetrina e timol dentro do carrapato com extrato de carrapato, tá? E o que a gente encontrou foi o seguinte: timol, aqui a concentração de timol, em cepa sensível e resistente, a gente diminui a concentração de timol quando a gente tem timol mais cipermetrina, tá? Então, é como quando está timol, entra uma quantidade, mas quando a gente associa cipermetrina, né, diminui essa quantidade que a gente detecta lá dentro do carrapato, né? Então, a cutícula, aí tem alguma coisa que a gente não sabe. E para a cipermetrina? Para a cipermetrina, a gente encontra o contrário. Quando a gente associa com timol, a gente aumenta a concentração interna de cipermetrina, né? E isso justifica por que a gente tem um efeito sinérgico, né? Então, é um efeito pode até ter o timol em algum mecanismo de ação que ele, por si só, tem atividade. A gente viu que ele tem atividade sozinho, mas só que essa atividade de aumento da penetração de cipermetrina é bem claro, né, que a gente está vendo aqui. Então, aumenta consideravelmente mais isso na cepa sensível, né, e aumenta também, mas um pouco menos percentualmente, na cepa resistente. Lívio, Tá? quanto tempo foi entre fazer a exposição e dosar? Quanto tempo? A gente, na verdade, a gente fez o tratamento, né, e conservou em acetonitrila. Não, mas no bicho vivo. O bicho, o bicho inteiro a gente colocou na acetonitrila. Na verdade, a gente colocou ele em congelado, né, e na acetonitrila. Não, mas assim, tu fez a exposição no carrapato, né? E aí quanto tempo para matar? Porque quando bota nessa acetonitrila, tu está matando. Quanto tempo ele ficou vivo exposto? Não, a gente fez o teste de imersão, 5 minutos. E em seguida, né? Então, já mata. Drummond, né? E aí depois a gente fez lavagem, porque um dos pontos, né, seria... mas ficou ali na cutícula. Enquanto você colocou na acetonitrila, você está dosando o que ficou na cutícula, né? Então, a gente fez, eu acho que 2 ou 3 processos de lavagem com PBS, né? E depois passamos para a acetonitrila. Tá, não dá tempo de uma detoxicação nenhuma mesmo, só o tempo de penetrar mesmo. E dosou na hemolinfa ou o material todo? Como é que foi? No material todo, interno. Tá? Então, a gente fez um extrato interno de carrapato. De órgãos internos, tirando que não está cutícula para evitar contaminação. Isso. Tá, mas assim, não é um tempo, porque esse resultado está interpretando como aumentou, diminuiu ou não interferiu a absorção, porque não deu tempo de processo de detoxicação, porque é muito rápido isso. Isso. Tá? É diferente daquele estudo lá de GST que a gente tem, que a gente esperou, né? Essa é a minha dúvida. Eu não tinha entendido que tinha sido logo após a exposição. É diferente. Né? Tá? Então, o que eu acho que foi até o Pedro que falou na apresentação do Guilherme, né, sobre cutícula, sobre alguma coisa, né? Então, por isso que eu tenho um estudante que está mais indo nessa área de cutícula, né, vendo cutícula com FM, com
até histologia também, né, neve, para a gente dar uma olhada melhor esse mecanismo aqui de aumento da penetração da absorção, né, dos produtos sintéticos. Né? Então, só para finalizar, né, não falando de micrópolos, né, mas de ripséfalos sanguíneos, isso é parte da tese da TASSE, fez primeiro um levantamento com veterinários do Brasil inteiro, né, para saber, é bem mais amplo, né, do que essa tabela, mas para saber o que os veterinários indicavam para os proprietários, né, tanto euminto, para controle de euminto e carrapato, né, e aqui a gente tem só um parêntese, né, fipronil, né, pouca recomendação, mas a gente perguntava também se eles já suspeitaram de ineficácia, né? A gente não pode falar de resistência, né? Mas a gente pode falar de suspeita de ineficácia, né? Então, cuidado com isso, porque senão a indústria vem, opa, está falando de resistência, mas 80% dos veterinários falavam que já suspeitavam de ineficácia ao fipronil, né? E a gente tem uma classe, né, das isosaxolinas, né, que 60% recomendável. O mercado está praticamente dominado em ripséfalos sanguíneos pelas isosaxolinas, né, que são compostos, o Bravecto, né, Nexgard, Credelio, deixa eu ver qual outro, esqueci qual que é o Sarolana, né? Então, são compostos orais. E que a gente não tem nenhum teste in vitro para saber confirmar resistência ou não desses compostos, né? Então, o que a gente está fazendo aqui é o seguinte, é um teste em camundongo, né, como modelo, né? Então, a gente pega e dá por via oral ou tópico, né? E faz infestações com carrapatos após 2 dias ou 16 dias, né? Então, a gente fez aqui com uma isosaxolina, né? Por via oral, então a gente vê aí 100% no segundo dia. Logicamente que a gente inseriu também aqui, vamos ver se o Carvacrol tem alguma atividade, né? A gente viu que não tem atividade aqui, 20%, 30% de atividade, né? Quase nada, né? De forma oral, né? Essa isosaxolina, logicamente, é eficaz, né? E a gente está agora vendo com 7 dias como é que se comporta, que é justamente para a gente ver cepas, né, de campo e avaliar ver se tem resistência ou não a isosaxolinas, né? E é um modelo também de teste por via oral, que a gente é mais difícil a gente dar ração para bovino, né? Ou então para cão, ficar mantendo o cão, aqui a gente mantém camundongo e a gente pega e faz essa avaliação, tá? E a gente pode fazer também de forma tópica, né? Então a gente testou aqui fipronil e aí de forma tópica a gente já tem o Carvacrol. Então, ele age de forma tópica, de forma oral, né? A gente sabe que a degradação dos terpenos é muito rápida de forma oral, né? Então, a gente já sabia que essa atividade aqui seria baixa, mas de forma tópica, realmente, ela é bem ativa, né? Então, forma de contato, né? Tem que ser por via de contato, né? Então, só considerações finais aqui, né? Então, a importância da produção de bovinos no Brasil, né? A importância ambiental da produção de bovinos, né? E isso é interessante ser falado, essa mudança da produção de bovinos que tem para o norte, né? Então, nós temos que falar muito mais disso, né? O uso de carrapaticida, a gente tem que saber desenvolver mais testes de resistência, né? Mais rápidos, né? Mais confiáveis e que a gente possa comparar entre os laboratórios, né? A gente tem muito interesse, como eu falei, né? A gente está aqui com uma microscopia de força atômica, né? Então a gente já tem alguns trabalhos com euminto e agora a gente tem começado a trabalhar com carrapato também, né? O que nos dá respostas bem interessantes, né? E análise de CO2 também e praticamente também uma parte toda que eu não abordei aqui, eu abordei muito pouco, mas de tocagem dinâmica dos testes em sílico que a gente está fazendo, né? E a gente tem produtos naturais com formulações, a gente não mostrou aqui alguns resultados, mas a gente tem junto com a indústria uma molécula, né, que está bem avançada já, que já está no segundo teste
em vivo, né? Que é para a gente ver realmente se vai para o mercado ou não, né? Eu não gosto de criar expectativa, mas já passou por um teste em vivo e a gente está agora no segundo teste em vivo, né? E a gente tem que trabalhar muito mais na busca desses novos alvos e formulações também, né? Só agradecer, né? Então a gente tem um grupo amplo, né? Graduação, doutorado, pós-doc. É legal que a gente tem vários pesquisadores com áreas diferentes da física, química, né? É bem legal aqui na universidade, né? E convidar todos para vir para os Lençóis, né? Agora já dá para vir, já dá para viajar, né? E é bem interessante visitar os Lençóis. Quem não conhece, por favor, venham, conheçam, né? Eu acho que é muito importante, tá? E obrigado mais uma vez pelo convite, né? É um grande prazer para mim. Legal, Olívio. Perguntas? Lívia, aquele que tu está testando ali na penetração, tá? Quando tu pega os tecidos, está pegando só os tecidos moles do carrapato. E tu está analisando tudo junto, não está separando tecidos. Não. Seria legal analisar separadamente, ver se... E talvez deixar um tempo maior para ver como é que se comporta a detoxicação também deles, né? É legal fazer um time course, né? Não, eu vi que ali tu está fazendo, tu tá abrindo para tudo quanto é lado, por enquanto tem bastante pergunta e está deixando, cada vez tu responde uma resposta e cria 10 perguntas. Eu fico pensando num troço que era o seguinte, quando apareceu o negócio do ABC, transportar amitraz, né? Era o Flávio. A história daquilo é muito curiosa, porque o que a gente estava fazendo? Ele estava tentando caracterizar o pedregulho de M que forma no intestino da célula digestiva, dentro da célula digestiva no intestino, né? Então ele isolava aquele pedregulho e passava no HPLC. E aí tinha um fator, uma molécula que a gente ficou super animada, não sabia dizer o que era, a gente ficou super animado, e assim, porra, caramba, isso é uma molécula orgânica pequena que a gente não estava conseguindo ver a estrutura por espectrometria de massa, que ajudaria a compor aquele pedregulho. E aquela molécula sumiu numa determinada hora. E aí, quando a gente mapeou, foi assim, porra, como assim? Fez um monte de amostras, de repente o pico parou de vir. E aí o que a gente mapeou era que aquilo estava vindo com o tratamento com qual era o inseticida, Ita? Que foi bem quando eu fui fazer o pós-doc, e aí quem me substituiu, como os carrapatos estavam com piolho, aí usou um inseticida que não deveria ser carrapaticida, tá? E aí, estava tendo carrapato, só que o carrapato estava com ele absorvia a molécula, apesar de não ter efeito biológico no carrapato, alterava. Então essa molécula está dentro do carrapato, mas ela era transportada para dentro de uma área relativamente inerte, que o cara tratava dentro da célula digestiva por um transportador ABC. E ele botava para lá. Aí a gente foi testar aquilo com outras... surgiu a ideia de testar com outros inseticidas. E aí chegou no amitraz e tal, nas coisas, e a ideia de que aquilo podia gerar alguma coisa. Então, pode ser interessante olhar os diferentes órgãos e não o conjunto deles, entendeu? Para saber se você está afetando... porque é um mecanismo de detoxificação interno. Eu tiro de um lugar e mando para outro. O que, se fosse um carrapato que defecasse normalmente, ele estaria mandando para as fezes, porque essas células seriam... Entendeu? Então, seria um mecanismo de excreção clássico. O micrópolis, ele, na verdade, mantém
quietinho ali dentro do intestino, mas não deixa de ser uma linha de detoxificação não convencional, que é você mandar isso para um órgão específico, mas você está tirando do órgão-alvo, que, se eu entendi, são os tecidos musculares, os caras que têm, né, onde está tendo as terminações de acetilcolinesterase. Na luz do intestino não tem isso. Então, ele não está sendo tóxico por aí. Então, pode ser interessante olhar para ver se você está afetando a distribuição interórgão e concentrando no intestino, que pode ser um mecanismo de excreção curioso. A gente trabalhou com a coisa molecular, mas do ponto de vista fisiológico, a minha conclusão é que os carrapatos jogam, eles transferem as coisas para dentro do intestino, porque isso vira cocô no final. E por isso que eu falei que quando fizesse analisar assim, não em cada órgão separadamente, talvez visse isso de maneira mais refinada, né? E aí, talvez, se você trabalhar com uma outra espécie, uma dessas que efetivamente fazem cocô, né? Você, das que tem vários hospedeiros, por exemplo, e tal, que acumula fezes, pode ser interessante ver se o inseticida vai para as fezes. Não? Eu já vi algum estudo assim, sabia, Pedro? Você está falando agora de fezes, eu vi. Eu vou buscar esse estudo, eu não lembro o que foi. Eu acho que foi algum sintético que o cara dosou nas fezes. Tchau. Né? Tá falando aí, ele pegou e... É o jeito dele se livrar, né? Isso é bacana, porque o Matheus agora ele está seguindo essa linha e entrando mais na parte histológica e também com a FM, né? Essa parte mais biofísica, né? E eu acho que seria interessante, seria complementar. A gente estava pensando em mirar mais cutícula, né? E eu acho que eu concordo com vocês que a gente tem que começar a diferenciar também. Sim, cutícula é o primeiro passo, né? Mas para onde vai? Né? Porque a cutícula deixou passar mais, por isso que eu te perguntei qual era o tempo ali. A cutícula deixou passar mais, mas o que acontece com essa molécula lá dentro? Lá dentro. Como é que ela é retirada, né? Talvez ele esteja... Como tu está com duas moléculas, tu vai ter mecanismos diferentes de detoxificação. E eu acho que o modelo legal para isso é um cara desses de mais de um hospedeiro, um cara desses mais um sanguíneos mesmo. A gente mantém aqui, a gente está mantendo agora o amblioma ovale, né? E está começando agora com o amblioma cagenense. Aqui a gente tem o escúpito no Maranhão, né? A gente tem escúpito e cagenense, né? Com dois carrapatos iguais, praticamente. Né? Antigamente era tudo chamado de cagenense, né? Mas agora já viram que tem uma diferenciação, e aqui o Maranhão é um dos únicos locais que a gente tem tanto escúpito quanto cagenense, né? Então a ideia é a gente manter aqui uma colônia de cagenense, já que a grande parte sul-sudeste, por exemplo, só tem escúpito, né? E amblioma é legal, porque defeca muito, né? Amblioma é legal. É um modelo interessante para isso. Você nem mata um carrapato para trabalhar, né? Não. É bacana. Bacana. Bom, eu acho que isso é legal. Lívio, você pode fechar a sua apresentação para ficar mais fácil? Opa, por favor. Sim. E outra coisa que eu acho que está bem legal é aquela parte ali das enzimas, não é porque eu estou ajudando lá, mas porque eu acho que aquelas enzimas estão mostrando que o carrapato que é resistente responde diferente para o carrapato que é sensível, né? Que é uma coisa que a Paula tinha visto com vermectina, né? Mas tu está vendo que em outras moléculas também tem essa coisa, que a cepa que é resistente, ela já tem um mecanismo pronto para responder mais rapidamente que a cepa sensível, né? Isso é bem interessante porque esse é uma coisa que a gente se bate no dia a dia, tu vai procurar uma nova molécula para usar para carrapato resistente. Mas se o carrapato resistente já tem essa maquinaria preparada, tu tem que achar uma molécula que é muito diferente, porque se tiver qualquer mecanismo de detoxificação
parecido, ele já vai limpar essa molécula mais rapidamente. Então, isso, muito da conversa que quase todos os artigos têm de criar uma molécula, achar uma molécula nova, e isso mostra que não é tão simples assim, não é só uma molécula nova, é uma molécula muito diferente, com mecanismos de toxificação diferentes, né? Eu acho que tem uma coisa legal, Lívio, né, no teu trabalho também, que é essa resposta muito tênue. Até o Ita está chamando a atenção, né? As diferenças das enzimas, elas não são gritantes, né? E aí, esses testes respiratórios me chamaram muita atenção. Foi por isso que eu perguntei se você tinha visto a cepa suscetível, mais suscetível, menos suscetível, na condição X, na condição Y, né? Porque vai te dar uma resposta muito anterior à questão da resposta enzimática, né? Como ele está trabalhando o metabolismo, o compasso, né, respiratório, para poder absorver esse impacto, né, da droga ou da variação ambiental. Então, tem uma coisa biológica muito bonita, né, que você pode fazer aí usando essas ferramentas, né? E outra coisa, entendeu? É a minha opinião, né? Se aumenta muito o consumo de oxigênio, deve ativar essas enzimas de estresse oxidativo também, né? Porque aquelas imagens dele ali que está respirando aumenta muito o bicho. Né? Sim. Não necessariamente, porque minha depende pergunta do quanto está acoplado. Quer dizer, porque o estresse oxidativo na respiração depende do quanto você está engarrafando os elétrons. Tanto que você tem muito estresse em hipóxia. Entendeu? Porque aí a cadeia está toda cheia de elétrons e eles transferem para... Né? Você tem um elétron líquido. Se você está transferindo tudo, você está usando muito ATP em cima e fazendo muito ATP, isso não gera, em princípio, tanto estresse oxidativo. Isso. Por isso que o imunologista trabalha com bioquímico, para saber isso. Então, depende do balanço de uma coisa para outra, entendeu? É isso aí, exatamente isso. Muito legal. Legal. Mas... Perguntas aí, gente? Eu queria fazer duas perguntas, uma que eu acho que é meio ingênua e a outra que é só curiosidade mesmo. Lívio, você trabalha, quer dizer, num lugar e próximo a outros lugares que tem uma flora muito rica, quer dizer. O que te levou a escolher especificamente essas espécies nas quais você investiu? Foi uma coisa meio já de sabedoria popular? Foi porque, sei lá, enfim, o que te levou a isso? E a segunda coisa é óbvio que não dá para você comparar o estudo de resistência a inseticida em mosquito e em carrapato, porque até o número de pessoas é realmente incomparável. Mas uma coisa que fez uma diferença muito grande no estudo de resistência a inseticidas em mosquito, que dentro desse contexto que o Ita colocou, de que que o carrapato já é multiresistente a muitas coisas, eu não sei se faz sentido, mas foi quando você encontrou para mosquito uma linhagem de referência que era Rockefeller. E aí a razão de resistência passava a fazer muito mais sentido. Isso é uma coisa muito mais palpável, que era quantas vezes mais resistente do que Rockefeller é. Visto que tem um consórcio que trabalha com isso no país, eu não sei se não seria possível pensar alguma coisa desse tipo. Vamos lá. Vou começar pela última. Sim, o consórcio a gente está buscando isso, porque hoje o que a gente tem é cepa resistente à POA, que o Ita mantém, né? Sensível. Sensível, desculpa, sensível, né? A cepa de referência que a gente tem. E que a gente sabe, né? O Clark já mostrou que tem alguns pontos de mutação de resistência ali, é uma baixa frequência, mas tem. Então, não é tão sensível assim, né? Então, a gente sabe disso. Então, nós não temos cepa de referência, tá? Tem a Jaguar, né? E tem a Jaguar, que é multiresistente. Né? Então, a gente está buscando, então, a gente
está com uma cepa que o Caio Monteiro coletou num quilombo, né, num ex-quilombo, né, de uma população quilombola, né, em Goiás, que não utiliza carrapaticida há muitos anos, né, e que tem uma alta suscetibilidade. Então, a gente está avaliando ainda o REC e o CLAF, que estão lá no IPVDF vendo isso. E tem uma outra cepa também no Parque do Grande Sertão Veredas, né, que já foi coletada e que a gente está buscando, tentando essa cepa de referência, né? Então, a gente está buscando essa cepa de referência de forma nacional, porque a outra cepa de referência que tem é a Moso do Uruguai, né? E que eu acho que aqueles primeiros dados lá que a gente mostrou de Bagé e daqui do Maranhão já mostram que a gente, uma cepa uruguaia, eu acho que não seria muito legal para a gente, né? Então, talvez a gente tenha que realmente ter a nossa cepa mais certo de uma cepa brasileira, né? Entretanto, é extremamente difícil, eu estou falando dos locais, né, Grande Sertão Veredas, e eu esqueci o nome, eu estava buscando o nome dos quilombolas. Como? Lá no Goiás. Ele falou quilombos. Lá no Goiás, mas é extremamente difícil a gente conseguir uma cepa suscetível a tudo. Então, aqui, por exemplo, a gente já manteve 3 cepas diferentes. A Poa Jaguar, né? E a Santa Rita, que é resistente a uma coisa e sensível às outras, né? Então, essa cepa de referência é extremamente difícil. Hoje, é muito difícil a gente encontrar uma cepa suscetível. Tá? A Poa só é sensível porque ela foi isolada da década de 80, né? Porque hoje era campo, tu achar alguma coisa sensível. E o potencial reprodutivo da Poa é baixíssimo, né? Porque vai sendo mantido década de 80 para cá, né? Então, é complicado, né? Uma outra coisa que a gente conversa muito é que a gente tem que realmente ter backups. A gente não pode, por exemplo, somente o ITA manter a Poa. A gente tem que ter ITA, o Fábio, o Scott na Rural, o Caio aqui, porque se acontece uma contaminação de uma cepa dessa, pronto. Se der um pico em alguma coisa, a gente perde a cepa de referência. Então, a gente tem que ter essa coordenação nacional que a gente possa ter backups, né? Então, por exemplo, eu perdi a Poa e a Jaguaqui, eu contaminei as duas, né? Quando a gente começou 3, a gente manteve durante um ano 3 cepas, mas chegou a um ponto que não dá. Então, a gente, né? Tanto é que a gente parou de trabalhar com a Poa e Jaguar e está somente com a Santa Rita, primeiro porque os testes que a gente faz com a Santa Rita, com a cepa daqui do Maranhão, né? A gente tinha 3 infestações que a gente mantinha a Poa, né? Então, porque é muito mais carrapato e aí a gente consegue trabalhar muito melhor. Vocês, né? fizeram já um teste de paternidade para ter marcadores genéticos de se a cepa está... Como é que as cepas estão, as diferentes cepas? Aos carrapaticidas convencionais? Não, ele quer marcadores para uma população, nunca foi feito não. isso. Pois é, isso era interessante fazer, de guardar o DNA dela, até para fazer, para botar, se existe essa preocupação, porque quando eu estava pensando nisso agora, vendo o livro descrevendo, eu tenho uma, tenho 2, tenho 3, opa, como é que não garante que não cruza? Aqui, uma coisa que eu faço aqui, eu nunca coloco. Pode acontecer, entendeu? Então, você tem que ter o backup. A outra razão para você ter o backup é que se você perde o troço porque dá um acidente desses, você poder recomeçar a história e para você poder diagnosticar. Eu vejo aqui com os meus mosquitos, eu tenho um mosquito com olho branco, né? E eu mantenho ele separado da linhagem e tal. Cara, aparece um cara com olho preto a toda hora ali. Não tem como ter, só tem uma explicação. Ele veio do vizinho, entendeu? Ele olha. Não é só o Bolsonaro. E aí tem que... Não. Mas
uma coisa que eu fiquei assim, eu acho que a gente tem que avançar também em conservação de ovos, congelamento embrionário. A gente tem que avançar nisso. A gente não pode ficar mantendo, por exemplo, a gente tem uma cepa aqui, para ter ela, eu tenho que ficar mantendo em bezerro para o resto da vida, né? Eu tenho que avançar nisso, né? Então, eu acho que poucas pessoas trabalharam com conservação de ovos, né? Mas eu acho que a gente tem que voltar a isso, né? O Romário fez alguns testes, né? A gente conversou com ele assim, mas a gente tem que... Sistemático ninguém fez, né? Não. Até para a gente voltar, nesse caso aí que o Pedro falou, certo que a gente vai perder, vai recuperar 30%, 40%, mas a gente vai saber que é aquela população original e não uma população contaminada, né? Então, a gente tem que buscar isso também, né? Respondendo para o Pedro, o Mark, que foi pós-doc do Telmiani, começou a fazer alguns marcadores, mas também não se avançou nisso. A única coisa que eu faço aqui, eu nunca coloco outra cepa no nosso laboratório, só tem uma cepa, mas sempre vai ter esse risco, né? Porque tinha uma época que tu estava mantendo, o Zé estava mantendo, e atualmente eu acho que só aqui que está mantendo. Então, a gente está numa fase até pior que a gente teve há algum tempo atrás, que a gente tinha backup. Hoje a gente não tem backup, é só aqui mesmo. Então, a gente tem chance de perder a nossa única cepa de referência que a gente tem, né? E isso, como país, sinceramente, é inadmissível, né? Eu vejo assim, é inadmissível, né? A outra pergunta, tá, Marcos? Aí eu vou fazer uma divulgação aqui, né? A gente faz parte da Rede Nordeste de Biotecnologia, do Renorbio, né? E que realmente foi um avanço muito grande para a gente, essa rede, né? E é muito legal que ela tem 15 anos, né? E que, desde o início, as principais disciplinas eram por videoconferência, né? Então, há 15 anos atrás, a gente estava falando disso dentro do Renorbio, né? E que envolve, eu não sei se todo mundo conhece, mas é uma rede que envolve todos os estados do Nordeste, mais o Espírito Santo, né? Então, dentro dessa rede, tem um curso de doutorado em biotecnologia, né? Então, essas plantas tinham colaboradores nossos que trabalhavam com um banco de germoplasmas de plantas medicinais que dava confiabilidade para a gente, que os genótipos foram plantados no mesmo local, cultivados, tudo certinho, coletado, tá? Então, esse rigor científico foi legal e só foi possível por causa da rede, né? E aí a gente selecionou, dentro das plantas que existiam no banco de germoplasma, aquelas que tinham algum composto que já existia uma bioatividade sobre insetos, sobre ácaros, né? E a gente foi selecionando dessa forma. E primeiro a gente testou os 3 compostos, né? Então, as 3 plantas, e fomos buscando outras plantas com potencial também. Então, a gente tem outros artigos mais de prospecção, né? Aqui eu quis mostrar um afunilamento, né? E não um mais amplo possível, né? Mas a gente fez vários outros papers, né? Mostrando planta A, planta B, né? Diferentes tipos de extratos, diferentes óleos essenciais, óleo essencial, às vezes, de raiz e de folha, né? Então, raiz tem pouco óleo essencial, mas a gente fez também. Então, a gente fez essa etapa de prospecção, tá? E foi por composto, e não por uso, né, popular. A gente tem um trabalho de uso popular também, mas, na verdade, 3 trabalhos de uso popular, né, de etnobotânica, etnofarmacologia, mas, sinceramente, a gente acaba caindo, se a gente vai por um lado ou pelo outro, a gente acaba caindo na mesma coisa, e se for etnobotânica, a gente necessita de comitê de ética humana, vai mais complicado. Então, é melhor ir por aqui, né? Então, foi dessa forma, tá, Marcos? Não, é perfeitamente compreensível. A única dúvida que eu fico é que, dentro disso que o Ita falou agora há pouco, quer dizer, se vocês chegarem à conclusão que os mecanismos de resistência são mecanismos de multiresistência, e vocês têm que procurar coisas que sejam muito diferentes, você ter plantas que você já sabe que têm compostos bioativos e que já são mais ou menos
semelhantes a coisas já utilizadas, deixa de ser uma estratégia interessante. Tá, eu concordo com você e a gente está até com o ITA, né, com outra, numa fase mais inicial, mas uma outra abordagem, né, vendo receptores e buscando, por bioinformática, né, em sílico, a gente busca os compostos, tá? Então, é uma outra abordagem que a gente tem aqui também, tá? Com eumintos, a gente faz uma outra abordagem que é pouco conhecido, mas é comportamental, né? A gente sabe que alguns animais eles se alimentam mais de uma planta quando eles têm uma maior infecção eumítica, né? Isso é muito comum em primatas não humanos, né? E em ruminantes, isso também, caprinos, que é muito comum aqui para a gente, eles se alimentam mais de algumas plantas. Então, a gente tem um trabalho cruzando etnobotânica, né? Então, o que a população utiliza, com o comportamento animal, a gente pegou e cruzou e selecionou 5 plantas que eram usadas pelos animais e pelos humanos ali para tratar, né? E aí a gente viu que das 5, assim, teve uma eficácia muito, muito grande. Mas aí a gente trabalhou com extrato, a gente não trabalhou com óleo essencial, né? Então, extrato é um outro mundo, né? Composição completamente diferente, né? Quimicamente, então tem outras particularidades, né? Quando a gente trabalha com extratos e claro. composição. Mas eu concordo com você, né? A chance da gente cair na mesmice é muito grande, né? E aí a gente tenta não ir na mesmice, né? Ótimo, Lívio. Muito obrigado. Parabéns. É muito bonito o seu trabalho. Obrigado. Mais alguém? Isso por hoje. Vamos liberar. Ó, foi 2 horas explorando aí. Um prazer enorme. Então, tá. Ótimo. Bom. Abração para todos, então. Obrigado, Lívio. Obrigado a presença de todos. Tchau, abraço. Tem Obrigado. a semana que vem. Lugolo, sabe de cabeça? Tá, O microfone está fechado. Está mutado, Carlos. Desculpa, é o Karen.